O que você precisa saber para fazer uma entrevista para a vaga de cuidadora de idosos e que essa entrevista seja eficiente? E aí, tudo bom com vocês, pessoas lindas? Olha, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre essa questão da entrevista. Eu faço as minhas próprias entrevistas. Quando eu preciso de uma cuidadora, sou eu mesmo que faço essa seleção aqui. E assim, tem algumas coisas que são imprescindíveis, é indiscutível. Então nós vamos conversar sobre isso. Então assim, a primeira coisa que você precisa saber para que uma entrevista, isso talvez nem seja só para a área de cuidadora, talvez seja uma coisa que seja levada em consideração em qualquer área. Óbvio, o que é? O que é? Chegar no horário, né? Trabalhar com gente que não cumpre com horário é uma coisa muito complicada. No meu trabalho aqui hoje, a gente trabalha quase que 100% com a escala 12/36. Como que funciona isso? Uma cuidadora vai ficar 12 horas com aquele pacientinho e aí ela vai entregar o plantão para uma outra cuidadora, vai receber o plantão de uma outra cuidadora. E aí, quando você trabalha com um ser humano que tem problemas para cumprir o horário, que é relaxada com o horário, todo mundo paga por isso, entendeu? É irritante. Então assim, a gente já observa isso logo de cara na entrevista. É claro que eu sou completamente contra aquele negócio da cuidadora. Você marcou uma entrevista 7 horas da manhã, a cuidadora tá 5 horas da manhã no escritório já te ligando desesperada, querendo saber se pode fazer, se pode começar. Não, é 7 horas da manhã a entrevista. Você vai tomar o cuidado de chegar 5 minutinhos antes, para dar uma respiradinha e tal. E aí assim, eu particularmente avalio muito a questão de individual de cada um, tal, mas isso pode ser que não seja levado em conta em outros lugares e por outras pessoas. Então a regra é: chegue no horário. Isso é muito importante. No que diz respeito a uma entrevista para cuidadora de idosos, eu tenho certeza de que esse segundo requisito vai ser levado em consideração em qualquer lugar. O que é? Higiene pessoal. Pelo amor de Deus, olha, uma cuidadora, ela precisa cuidar de si mesma. Você precisa ser uma pessoa que toma cuidado com a roupinha que usa, com o sapatinho no pé, com as unhas limpas, né? Então você vai se apresentar de uma forma compostinha, roupinhas, eu vou usar a palavra decente, mas é no sentido de composta, de tradicional, tá? Porque não é o decente, o indecente no sentido, tá? Enfim. Mas o que é um problema muito sério quando você trabalha de cuidadora dentro da casa da família? É muito difícil você encontrar alguém que vai aceitar de forma tranquila uma pessoa dentro da sua casa vestida de qualquer jeito. Então, com decotes muito grandes, com roupas muito transparentes, muito descolada, sabe, aqueles negócios muito moderno, tal. Normalmente, os pacientinhos moram com um filho, com a filha, que tem o marido, que tem a esposa, que tem filhos, e o cuidador normalmente é aquele que ele não faz parte da rotina da casa de uma forma muito aproximada, como é uma empregada doméstica, mas também não é aquele profissional que vai ali rapidinho e vai embora. Então você precisa tomar esses cuidados, você está dentro da casa do indivíduo, entendeu? Então assim, e fora outras coisas que nós vamos falar num outro momento, né? A questão da higiene é extremamente importante nesse trabalho. Então você já vá para a entrevista com uma postura visível de cuidado com a sua aparência, com as unhas, com a roupinha, com o sapatinho no pé, beleza? Uma terceira coisa que, na minha opinião, é extremamente importante no momento de entrevista para uma vaga de cuidadores de idosos: você precisa ser
verdadeira, precisa ser honesta. Na forma de responder as perguntas, tal. A gente tem algumas dificuldades que algumas pessoas tentam parecer boa demais ou tentam parecer de verdade, na caruda, uma coisa que não é. E isso não funciona, gente. Talvez funcione em algumas áreas em que o seu trabalho é apresentado de forma mais técnica, ou você vai trabalhar, sei lá, como um repositor de alguma coisa, ou com máquinas, ou talvez funcione você se apresentar de uma forma que você, como cuidador, isso não dá certo. Porque você vai trabalhar de forma pessoal, direta com alguém. Então, assim, você é o que é na convivência. É debaixo de um mesmo teto, numa convivência diária, que você vai acabar se mostrando. E assim, não adianta nada tentar parecer uma coisa que não é. Se você é do tipo mais estressadinha, deixa isso claro. Se você é do tipo mais falante, né, que fala demais, eu tenho algumas cuidadoras que são lindas, maravilhosas, que falam mais que a nega do leite. De vez em quando você tem que pedir, por favor, colega, fica quieta aí que eu preciso falar, né? Mas elas super se encaixam. Existem pacientinhos que precisam da companhia de pessoas que falam mais. Existem pacientinhos que precisam de pessoas que falam menos. Existem pacientinhos que vão precisar de uma pessoa com postura mais firme, pessoa de postura mais forte. Outros que precisam daquela pessoa mais fofinha e delicadinha. Então, assim, não tenha medo de ser sincera, de ser honesta. Se você já fez aquela autoavaliação que eu falei lá no primeiro vídeo, se você percebe que é capaz de amar de forma verdadeira, de ter empatia, então você está na área certa. Você só precisa trabalhar, se lapidar em algumas coisas e tá tudo bem. Você pode ser verdadeira, pode ser honesta. E aí, completando isso, um outro requisito que eu considero muito importante nesse caso é não tentar parecer, não ficar se vangloriando demais. Não tentar ficar falando de si de uma forma muito super positiva demais, porque qualquer empregador vai saber que você está passando dos limites, entendeu? Então, seja coerente nesse sentido. E aí, o que na minha opinião ocupa assim o topo pelo menos no meu trabalho aqui, isso é muito importante, está assim quase que no topo do que precisa ser, né, levado em consideração, é o fato de que você precisa prestar atenção no que está sendo falado, criatura. Aí você vai lá na entrevista, o empregador passa para você, no meu caso, por exemplo, você vai prestar um serviço terceirizado, vamos dizer assim, né? Então, eu vou admitir você, eu vou fazer a sua seleção, e aí você vai para a casa do paciente prestar o serviço sob a minha responsabilidade. Então, eu levo muito em conta o fato de que eu vou passar para você, no momento em que você for para uma entrevista comigo, eu vou passar para você como funcionam as regras no meu trabalho, como eu espero que seja a sua conduta, eu vou passar para você aquilo que vai ser levado em consideração se você fizer ou não para ser demitida, né? Então, assim, tem algumas coisas que se você fizer, se você cometer como erro trabalhando comigo, você vai ser mandado embora. E aí, o problema é que a gente fala sobre isso no momento em que a gente está conversando na entrevista. E aí as pessoas, não estão lá, não prestam atenção, a gente coloca os documentos na mão e as pessoas não leem, assina e não lê, entendeu? Então, data de pagamento de salário, né? São coisas que são importantes ser tratadas no momento da entrevista. Valor, condições de trabalho, datas de pagamento, essas coisas precisam ficar esclarecidas no momento da entrevista, em que você, principalmente se você for contratada para aquela função, né? Mas aí você precisa prestar atenção, né, amor? Porque aí você começa a trabalhar, aí acontece alguma coisa lá, tal, e as coisas nem sempre são como a gente gostaria que fosse. E aí você vai arrumar treta de forma gratuita, porque tudo já estava esclarecido e você não prestou atenção, viu?
Que feio? Então, se levar em consideração esses 5 itens simples, você tem uma grande chance de fazer uma entrevista bem feita. Eu recomendo sempre ser coerente, falar, responder sempre quando for feito pergunta, ser sincero quando alguma pergunta for feita, falar de forma honesta, transparente, verdadeira, né? Então vamos lá, repassando, você vai chegar no horário, nem cedo demais e muito menos depois. Você vai chegar limpinha, arrumadinha, com roupinha. Eu não estou dizendo bonita e elegante, eu estou dizendo composta. O básico para mim é uma camiseta arrumadinha, limpinha, calça jeans, sapatilha, um tênis no pé, entendeu? Unhas pequenas e limpas, né? Se a vaga é para cuidador de idosos, essas coisas precisam ser levadas em consideração. E aí, terceiro ser verdadeira, ser honesta, transparente na sua posição, na sua forma de falar no momento da entrevista. Quarto, evitar qualquer tipo de exaltação própria exagerada. E quinto, prestar atenção no que for dito e acordado, tá? Se você levar isso em consideração, eu tenho certeza de que a sua entrevista vai ser uma entrevista tranquila, muito provavelmente bem sucedida, tá? A gente vai estar falando sobre muitas outras coisas por aqui que é importante uma cuidadora ter no coração e na conduta para desenvolver de forma excelente, de forma bem feita esse trabalho. E se você ficar por aqui com a gente, então eu tenho certeza de que a gente vai crescer muito juntos, tá bom? Se você tiver alguma outra dica, alguma outra orientação que seria relevante, deixa aí pra gente nos comentários para que a gente possa dividir isso, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. Fique com Deus, suas lindas.